Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, julho da morte para o Mengão. Reforços inesperados chegando e atualização do mercado. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos que fazemos diariamente sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português de uma forma geral. Vamos lá, pessoal, muito assunto para falar nesse vídeo. Vou começar falando sobre reforços inesperados. Ontem, Lucas Paquetá, sem querer, acabou sacaneando o Flamengo. O Brasil, mesmo com um a menos por todo o segundo tempo, acabou eliminando o Chile. Quer dizer, a possibilidade aí de termos de volta aí Everton Ribeiro e Gabigol, que estão na seleção, a gente nem lembra, né? Vendo o jogo de hoje, nem foram cotados para entrar no jogo de ontem, né? Enfim, faz com que a gente continue com esses desfalques desses jogadores e não tenha o Gabigol e o Everton Ribeiro. Em toda a competição, em 5 jogos, o Gabigol jogou só 175 minutos e o Everton Ribeiro só 149 minutos. Estão lá sendo poupados na seleção. A gente tem um clássico importantíssimo contra o Fluminense no domingo, agora amanhã. Temos outro clássico contra o Atlético Mineiro e, infelizmente, não poderemos contar com esses 2 jogadores importantíssimos para o nosso time, porque eles estão no banco da seleção brasileira. Estão lá no banco com o Tite, né? Então, assim, não teremos esses 2 jogadores. O jogo ontem do Brasil, só passando en passant rapidinho, foi muito ruim, como todos os jogos do Brasil. Quem reclama dos jogos do Flamengo, que vê os jogos do Brasil, é uma tortura, né? Enfim, o Chile teve aí a maior posse de bola durante todo o jogo. O Paquetá fez uma jogada bonita com o Neymar lá e fez o gol. Foi o que o Brasil fez praticamente durante o jogo, né? E o Chile teve chances ali de marcar o gol, mesmo com a menos. O Isla, de novo, jogou o tempo todo. E estamos aí sem Gabigol e Everton Ribeiro. A semifinal é com o Peru, não acredito que o Brasil perca com o Peru. Então o Brasil vai até a final, né? E indo até a final, Gabigol e Everton Ribeiro, só lá do dia 11 ou dia 14, direto na Libertadores. Então, assim, perdemos esses 2 jogadores para eles ficarem no banco de reservas do Brasil. Não estou falando que a gente tem que botar. Eu acho até ótimo que poupa os jogadores para que eles venham na ponta dos cascos para jogar os jogos que são importantes realmente, que são os jogos do Flamengo. Né? E com isso, Isla foi liberado. Né? Isla foi liberado. E foi uma outra surpresa também, o Peru eliminou o Paraguai. Então, Pires da Mota e Isla são 2 jogadores, são 2 reforços inesperados. Tem mais um que eu vou falar daqui a pouco. São 2 reforços inesperados que virão jogar pelo Flamengo, né? Já estão liberados a partir de hoje. Então, o Isla jogou o tempo todo, o Pires da Mota jogou parte do jogo ontem. Então, assim, obviamente, a gente tem 2... jogaram sexta, não tem menos de 72 horas entre os 2 jogos. Os 2 jogaram, talvez não sejam aproveitados no jogo contra o Fluminense, mas de repente dá para levar para o banco. Pires da Mota, o Isla não, coitado. O Isla jogou todos os jogos o tempo todo pelo Chile. Então, o Isla, eu acho que ele não deve nem ser relacionado contra o Fluminense. O Pires da Mota, dependendo de como ele se apresentar, em função aí dos problemas que a gente tem, infelizmente o Diego se machucou. E vai ser um desfalque seríssimo para o Flamengo. Eu vou falar lá quando eu falar um pouco do julho da morte para o Flamengo. Né? O Pires da Mota pode ser um reforço importante aí nesse momento para o Flamengo. O Rogério tem que avaliar ele rápido para ver se ele pode ser usado ou já contra o Fluminense no segundo tempo ou como titular contra o Atlético Mineiro. Né? Enfim, óbvio, ele tem que entender como funciona o esquema de jogo do Flamengo. Não é pegar e botar o jogador, né? Mas tem que entender como funciona tudo para que o Flamengo possa utilizar ele. Né? E a vinda de Pires da Mota pode ser... de Pires da Mota pode ser uma outra coisa muito boa, aí já falando um pouco de mercado, porque Hugo Moura recebe uma proposta importante do Lugano da Suíça. Aí você deve estar falando assim, nossa senhora, mas aí o Gerson foi pro
Olympique de Marseille, agora o Hugo Moura recebe uma proposta do Lugano da Suíça. Será que agora estão vindo atrás dos jogadores do Flamengo de qualquer maneira? Deixa eu falar uma coisa para você. Jogadores que são cogitados pelo mercado europeu são jogadores, em via de regra, que têm até 20 anos, são jogadores que jogaram muito pouco nas suas equipes titulares, são mais jogadores que são extremamente jovens, como o caso do Rodrigo Muniz, que eu vou falar daqui a pouco. Hugo Moura e o Gerson são casos fora da curva. Por quê? Porque são treinadores que atuam no Brasil e pedem para os seus clubes para contratar jogadores do mercado brasileiro. Gerson, vocês sabem, o Olympique Marseille nunca contrataria o Gerson se não fosse São Paulo, né? Assim, o futebol brasileiro não é visto na Europa, aqui em Portugal um pouco mais, mas assim, não é visto na Europa. Então, exclusivamente em função de um treinador que saiu do Brasil e foi para a Europa, a contratação dele. E o Hugo Moura foi porque o Abel Braga está no Lugano da Bélgica, da Suíça, né? Assim, o Abel Braga, para quem não sabe, né, tem uma história no futebol francês, né? Enfim, foi treinador no futebol português, foi treinador do futebol francês, e o Lugano da Suíça resolveu apostar no Abel Braga. E, entre uma das prioridades de contratação, ele falou sobre o Hugo Moura e, naturalmente, deve vir fazer uma proposta pelo Hugo Moura do Mengão, que jogou o último jogo. Ele até não jogou bem o último jogo contra o Cuiabá, mas ele é um jogador muito bom. E aí o Lugano da Suíça pode tentar uma contratação. O que eu acho? Acho que dependendo da possibilidade, o Flamengo deve vender. Aí você vai falar assim, mas, poxa, eu acompanho o seu canal aqui, você fez um escândalo quando o Gerson foi vendido, você era totalmente contra. Sim, eu era totalmente contra porque o Gerson era um jogador insubstituível e titular do Flamengo. O Hugo Moura, em especial, eu acho que pode ser, de fato, a chance da vida dele de jogar na Europa. Por quê? Porque ele já é um jogador, apesar de ter vindo da base, ele já é um jogador um pouco mais rodado. Ele já atuou no Curitiba, já atua no elenco do Flamengo. Ele não é um jogador sub-20 mais, né? Ele é um jogador um pouco mais maduro. Ele é um jogador com a volta, inclusive, do Pires da Mota agora, e o Pires da Mota continuando no elenco. E se o Flamengo fizer as contratações, enfim, trouxer de fato o Thiago Maia, o Hugo Moura não vai ter mais chance. Quando o time estiver completo, quando o Flamengo realizar a nova contratação do Thiago Maia, eu vou falar um pouco sobre isso lá na frente também, né? E com o Pires da Mota voltando, a gente não sabe o quanto o Hugo Moura pode ser de fato utilizado quando o Flamengo tiver uma condição normal. O que acontece hoje, pessoal, o Flamengo ele está ceifado, estava ceifado até agora, de 5 jogadores do time. 5 jogadores do time é quase a metade do time, né? Isso assim, sem contar contusões, sem contar problemas de cartão amarelo. O Flamengo, em função da Copa América, que atrapalhou muito o Flamengo nesse início do campeonato, mesmo assim, o Flamengo tem a sua melhor campanha, um início de campanha nos últimos 13 anos de Campeonato Brasileiro. Essa campanha é a melhor do Flamengo nos últimos 13 anos. Mas, mesmo assim, o Flamengo foi muito prejudicado, né? No jogo contra o Bragantino, poderia ser que se a gente tivesse o time completo, talvez a gente não tivesse perdido, estaria ali estamos em sexto hoje, com 2 jogos a menos, talvez a gente estivesse na liderança do campeonato, né? Ou muito mais próximo aos líderes ali. Importante dizer em relação a isso, pessoal. Outro jogador que volta, que é um reforço inesperado, já falei do Pires da Mota, que foi eliminado com o Paraguai ontem, já falei do Isla, que foi eliminado com o Chile ontem. Esses 2 talvez não se possam ser utilizados imediatamente. Outro que talvez não se consiga se utilizar imediatamente é o Vitor Gabriel. Quem acompanha meu canal aqui, quem é inscrito fiel do meu canal, sabe que muito antes de qualquer pessoa falar, eu lá atrás tinha lançado um vídeo falando de como o Vitor Gabriel vinha bem aqui no Braga B, né? Aqui em Portugal, no Braga B, e que o empréstimo do Bruno Viana poderia ser uma forma aí do Braga querer fazer uma compensação e ficar com o Vitor Gabriel. O Braga talvez não pudesse investir, mas poderia ficar com o Vitor Gabriel, dando o Bruno Viana e ainda ganhando algum dinheiro em troca, né? O que acontece? O Bruno Viana vai muito mal no Flamengo
E aí o Vitor Gabriel teve uma proposta do mundo árabe também, e o Braga disse, não, eu vou ficar com o jogador, fique tranquilo, não se preocupe. O que aconteceu na hora de fazer o pagamento pelo Vitor Gabriel? Não fez o pagamento. E deixou a diretoria do Flamengo extremamente nervosa com a situação, porque era uma coisa teoricamente apalavrada, né? Só que na cabeça aqui do português esperto, do Braga, ele queria o Vitor Gabriel e que o Flamengo ainda pagasse, né? Ficando com o Bruno Viana, que é um zagueiro que eles não querem mais. Inclusive, eles estão contratando zagueiro agora aqui em Braga, viu? Então, assim, quem fala assim, devolve o Bruno Viana, como se isso fosse possível, né? Infelizmente, o Flamengo fez esse mau negócio de pegar o Bruno Viana, mesmo de graça, por empréstimo. Não dá para devolver, inclusive, porque eles estão contratando zagueiros aqui no Braga. Então, assim, o que vai acontecer? A gente vai ficar sem o dinheiro, mas vai ficar com Vitor Gabriel e Bruno Viana até o final do ano, a não ser que venha uma proposta. Vitor Gabriel é uma boa volta para o Flamengo? Sim, se de fato negociarmos aí o Rodrigo Muniz. Se o Rodrigo Muniz for negociado, Vitor Gabriel fica como terceira opção no ataque, né? Eles são do mesmo nível? Não dá para dizer, porque a gente não está vendo o Vitor Gabriel jogar. Mas o Vitor Gabriel, ele tinha tanta moral, era tão falado quanto o Rodrigo Muniz. Vale a gente ver, né? Eu aqui vi alguns jogos, vi alguns melhores momentos, jogos, para ser verdade, do Braga B, eu não vi, não. Vi alguns melhores momentos, e o Vitor Gabriel, nos jogos que eu vi, ele foi muito bem mesmo, né? Então, Rodrigo Muniz, vamos falar de Rodrigo Muniz, então, pessoal. Então, assim, recapitulando, apesar de não terem os 5 titulares, apesar do Flamengo estar muito desfalcado ainda, apesar de ter vendido o Gerson, Pires da Mota, Isla e Vitor Gabriel, a partir do jogo contra o Atlético, vão estar à disposição do Rogério Ceni. Né? A partir de quarta-feira que vem, eles já poderão ser utilizados. Né? Não era melhor ter vindo Gabigol e Everton Ribeiro? Claro que sim, porque eles são jogadores capitais, talvez estejam entre os melhores jogadores do Flamengo. Porém, é melhor do que nada ter esses 3 jogadores voltando para reforçar o elenco. O Flamengo não tem problema no time, ele tem problema no elenco. O elenco do Flamengo é curto. O Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil. A gente tem que ser muito sincero em relação a isso. O Atlético Mineiro tem muito mais opções de jogadores maduros em todas as posições. O Palmeiras também tem muito mais opções. Nós somos o melhor time do Brasil. Prova isso é que entrou no último jogo contra o Cuiabá, um menino de 17 anos, cheio de espinha na cara. Quando ele entrou em campo, o Ayrton, que eu vi ele jogar no Sub-20 também, eu fiquei com medo que alguém quebrasse a perna dele, tamanha fragilidade física. Você vê que é um menino ainda, não é um homem que está jogando ali. Então, assim, o Flamengo tem problema no elenco, o Flamengo tem que se reforçar. Né? E aí, passando os reforços, né? Alguns reforços que eram pretendidos para o Flamengo já foram riscados das listas. O primeiro é o Matheus Fernandes, que foi dispensado pelo Barcelona agora. Primeira coisa que a informação que a gente tem é que a comissão técnica não se empolgou com a contratação dele e o Palmeiras já está negociando com o Matheus Fernandes. Então, o Matheus Fernandes, que poderia vir a ser um reforço aí para o lugar do Gerson, ele praticamente já está contratado para o Palmeiras, ele deve jogar no Palmeiras, então, e não deve ser uma opção de verdade. Outro nome que empolgou muita gente aí, Felipe Anderson, do Hammers, né, do West Ham, da Inglaterra, de Londres. Né? Parece que foi se conversado alguma coisa, foi se feita uma sondagem, e essa informação eu quero até entender realmente se ela é verdadeira. Tanto o Flamengo quanto o Lyon da França fez uma sondagem pelo Felipe Anderson e parece que pediram pelo empréstimo de Felipe Anderson a bagatela de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros pelo empréstimo. Achei bem estranho ser pelo empréstimo. 8 milhões de euros pela contratação, apesar dele ser um jogador já de 28 anos, tá ok, tá dentro do mercado. Agora, 8 milhões de euros pelo empréstimo, se isso realmente for verdade, ele, mesmo não estando nos planos para o time esse ano, eu acho que eles não vão conseguir vender. Ninguém vai pagar 8 milhões de euros por um empréstimo de um jogador. Né? Enfim. Mas aí são duas situações que saem da pauta do Flamengo. Né? E a gente tem hoje, então, na pauta, Renato Augusto. Né? O Renato Augusto depende do acerto lá com a questão do Benjim, e eu acho que se ele conseguir fazer esse acerto, ele fica liberado rapidamente. O Flamengo precisa de reforços nesse momento, que ele está com o time debilitado. Né? Temos que torcer muito, muito, muito pela Colômbia hoje à noite, para que
Arrasca possa ser liberado e endossar esse time e a gente ficar praticamente aí só com os 2 jogadores da seleção brasileira. Por quê? A gente vai ter um junho, né? O pessoal costuma brincar de grupo da morte. Eu acho que o julho do Flamengo vai ser o julho da morte, né? Então, Renato Augusto é um jogador que, se acertar, ele pode vir enfrentar esse julho da morte. Já os outros que são muito falados, Kennedy e Thiago Maia, pessoal, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Por quê? Porque são contratações difíceis e, se acontecerem, vão ser só em agosto. Essa é a parte ruim da história. Por quê, pessoal? Vou explicar para vocês por quê. A janela de transferências na Europa, ela acabou de abrir. Ela abriu agora no dia 1º. Esses jogadores, a preferência do Lyon e a preferência do Chelsea vai ser emprestar os jogadores para a Europa. Não vai ser para emprestar os jogadores para o Flamengo. Por quê? Porque a Europa, infelizmente, ela é uma vitrine muito maior do que o futebol brasileiro. Então, assim, se eles forem liberados, vai ser para o final de agosto. E a gente enfrenta agora o que eu chamo o julho da morte para o Flamengo. Eu acho que agora é um julho pesadíssimo, pesadíssimo para o Mengão, e que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita paciência aí, porque os desafios não são pequenos, né? Talvez vá ser um dos meses mais difíceis do ano do Mengão. Né? O mês começou, então, te falando do mês, foi nessa vitória contra o Cuiabá, jogo difícil, com garotos entrando em campo no final, né, do tempo, o time no segundo tempo visivelmente não correspondendo às nossas expectativas. Domingo pega o Fluminense agora. Amanhã, vou fazer um vídeo depois só de pré-jogo disso. Do Fluminense, a gente não vai ter os 5 da seleção. Diego, que infelizmente, cara, essa contusão do Diego vem numa péssima hora. Por quê? Porque no primeiro jogo, eu já vou falar um pouco, contra o Defensa e Justiça pela Libertadores, a gente já não tem mais Gerson, não vai ter o Arão e não tem o Diego. Né? Thiago Maia ainda em recuperação, não sou melhor da sua forma. Né? E, teoricamente, jogadores ali para volância, o Flamengo vai ter que criar um novo time, o Rogério Ceni vai ter que criar uma nova... E assim, não adianta botar o cara e jogar, o cara tem que estar acostumado com o esquema tático do time. Então, assim, péssimo essa contusão do Diego. Pensa bem, a gente já perde aí metade do meio campo. A parte defensiva de proteção, que era o Diego e o Gerson, a gente não vai ter às vésperas de um jogo, talvez do jogo mais importante do ano. Né? Enfim. Mas, paciência, pessoal. Fazer o quê? Vamos ter que se virar nisso. Então, assim, clássico contra o Fluminense com o time todo desfalcado. E sem os 5 jogadores. Contra o Atlético Mineiro também, que é um postulante ao título, é um jogo de 6 pontos, fora de casa. Tomara aí que a gente tenha uma Arrasca de volta, mas também com o time todo reserva contra o Atlético Mineiro também. Esses jogos contra o Fluminense e o Atlético são jogos que são extremamente difíceis, jogos que a gente vai passar dificuldade. No domingo, dia 11, contra a Chapecoense, se o Brasil for à final, ou o Uruguai for à final também, vou até bater na madeira, vou torcer muito pela Colômbia hoje, né? Mas a final deve ser Brasil e Argentina no final. A gente pode ainda não contar, porque se jogarem sexta-feira, sem Arrascaeta, sem Gabigol e sem Everton Ribeiro, né? Enfim, mas o jogo contra a Chape naturalmente deve ser um jogo mais fácil. Mas o problema não é o jogo contra a Chape, que a gente pode estar sem jogadores. O problema é que é dia 14 já. Então, dia 14, pessoal, esquece o Diego. O Diego não vai jogar, tem 2 contusões que vão levar aí mais ou menos 20 dias para recuperação. Então, assim, tira da cabeça. No jogo mais difícil do ano, que é lá na Argentina, contra o Defensa e Justiça, né? A gente não tem Gerson, não tem Diego e não tem Arão suspenso. O Rogério Ceni vai ter que montar um outro time para jogar contra o Defensa e Justiça fora de casa. O jogo aí que algumas pessoas que são detratoras aí do trabalho do Rogério Ceni dizem que o Flamengo vai ser eliminado aqui, porque o técnico é o Rogério Ceni. Então, assim, força para eles aí, assim, aumenta a possibilidade do Flamengo ter o time todo desfalcado aí. Tá bom, vai ter a volta, com certeza, do Gabigol, vai ter a volta do Everton Ribeiro, vai ter a volta do Arrascaeta. Porém, ali, zaga, volância, né? O Rogério Ceni seria até bom ele usar algum jogo para testar
uma volância nova ali, que não vai contar com o Diego, não vai contar com o Arão, que poderia ser uma possibilidade, e não vai contar também com o Gerson, que já foi vendido. Aí da Argentina, vai para a Bahia jogar contra o Bahia fora de casa, né? E aí volta para o Maracanã para fazer o segundo jogo. Então ele sai da Argentina, vai para a Bahia fazer um jogo. Seria bom até que esse jogo mandasse de fato um time reserva para jogar contra o Bahia, né? Apesar do Bahia estar muito bem no campeonato. Depois volta para jogar com o Defensa e Justiça. Isso assim, com período de 3 dias de descanso. 3 dias de descanso, o Flamengo não vai conseguir treinar. E defende a classificação no Maracanã quando Defensa e Justiça. Teoricamente, com todo o elenco já, o Arão podendo voltar, o Diego, dia 21, não sei se vai poder voltar também. Então, o Flamengo talvez jogue um pouco melhor do que o jogo na Argentina, que para mim é o jogo capital do ano para o Flamengo. Aí, pegaria o São Paulo em casa. E aí, assim, eu tenho liberdade para falar, porque eu não tenho parceria com o BRB, com nada aqui. Aí querem levar esse jogo para Brasília. O Flamengo vai sair da Bahia, vai sair da Argentina para a Bahia, vai vir para o Rio. Quando o time pode ter um pouco de sossego, querem levar esse jogo para Brasília para agradar o patrocinador, só podem estar de sacanagem. Desculpa, não tenho outro termo para falar. Só pode estar de brincadeira. Né? Assim, o time sendo esculachado com a sequência de jogos, aí querem agradar o patrocinador e querem levar o jogo para Brasília. Um jogo contra o São Paulo, que foi a pedra do sapato do Flamengo no último ano, não podendo jogar em casa. Então, assim, pelo amor de Deus, um pouco de bom senso aí, privilégio não ao din-din, mas privilégio aí ao que o time do Flamengo realmente precisa. Aí ele teria essa possibilidade. Defensa e Justiça em casa, São Paulo em casa e primeiro jogo contra a ABC em casa. Aí ele tem que voltar de Brasília para jogar contra a ABC. Outro jogo importante que é o jogo da Copa do Brasil, é o jogo de eliminatória. Né? Depois dessa sequência escandalosa que o Flamengo vai ter. Né? Aí joga com o ABC em casa, sai para jogar com o Corinthians, vai para Natal jogar com o ABC, a decisão da vaga, tomara que essa decisão já tenha sido feita no primeiro jogo em casa, e recebe e volta para o Rio para jogar com o Inter no dia 8 de agosto. Aí sim, possivelmente já com o time todo completo. Né? Os jogos de 5 e 8 de agosto, se tiverem aí os reforços, é claro, eles têm que treinar, eles têm que entender como é que funciona um time, mas eu só quero dizer para vocês, se a contratação de Kennedy e Thiago Maia acontecerem realmente e vierem aí para somar o grupo do Flamengo, eles só poderão ser usados lá na frente. Então, assim, é de fato o julho da morte para o Flamengo. Né? Para finalizar o vídeo, eu sei que ele está grande, mas eu quero falar uma coisa muito importante. Quem me acompanha aqui, eu vou falar isso no próximo vídeo, então. Vou falar isso no próximo vídeo para não ficar muito grande. Tá? Mas eu quero falar sobre estatísticas do Flamengo que provam uma teoria que eu falava em relação aos jogos do Flamengo. Eu sei que é só do Campeonato Brasileiro, que eu peguei no SofaScore, mas eu falo no próximo vídeo, então. Vou falar agora de uma vez, então. Quem acompanha aqui sabe que eu discordo de muitos comentaristas brasileiros ou muitas pessoas que gostam de falar do Flamengo, falando aí, a defesa do Flamengo é um pândego, a defesa do Flamengo é um esculacho, o Rogério Ceni não tem leitura de jogo e faz uma defesa péssima, tem que tirar o Arão da zaga. Vamos lá, pessoal. Algumas estatísticas do SofaScore. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, está em primeiro lugar entre times que menos sofrem chances claras em jogos. O que eu quero dizer? Menos, de fato, o Flamengo é o time que tem menos chances de gol contra. Ele tem uma média de 0,7. Menos de uma chance de gol contra por jogo. Nenhum outro time do mundo tem isso. Nenhum outro time é tão pouco atacado. E o Flamengo é um time que joga ofensivamente. Joga geralmente amassando o seu adversário. Mesmo assim, tem uma solidez defensiva. Eu falo isso, assim, desde o início da temporada, desde o primeiro jogo contra o Palmeiras, você consegue contar nos dedos as grandes chances de gols que o Flamengo sofreu, grandes defesas dos nossos goleiros. Né? Enfim, eu lembro de uma do Neneca no jogo contra a Portuguesa, que ele pegou uma bola cara a cara. Eu lembro uma do Diego Alves com o pé contra o Palmeiras. Você conta nos dedos as grandes defesas que os goleiros do Flamengo fazem. Então, assim, o Flamengo ele é muito pouco
tem muito pouca finalização realmente com perigo de gol contra ele. Ele é o primeiro, além de ser o primeiro de menos chances de gol contra, ele é o primeiro também em finalizações gerais cumpridas. Aí vale aquele chute que o cara chuta do meio campo para a lua. Ele tem ao todo, nos 6 jogos que ele tem no campeonato, ele tem 46 chances de gol sofrida. Quer dizer, menos de 10 por partida, assim, de chegar perto a poder concluir pro gol. SofaScore também. Primeiro, menos erros defensivos nesses primeiros 6 jogos do Brasileiro, com 0 erros defensivos. Segundo, menor número de gols sofridos por jogo. Né? O Flamengo aí tem uma média de 0,8. Menos gols por jogo também. Segundo, em número de gols, menos número de clean sheets, quer dizer, menos de jogos sem ser vazado. O Flamengo tem 3 jogos sem ser vazado. Né? O Flamengo hoje tem a melhor defesa do campeonato. O que eu quero dizer? Nenhum outro time tomou menos gols que o Flamengo. Né? Alguns itens aqui são médias, então, assim, o Flamengo tem 2 jogos a menos, não importa. Né? Isso é uma média entre os jogos que eu estou falando. O Flamengo hoje é a melhor defesa do campeonato. Né? Então, assim, para quem critica, para quem adora pegar no pé do pessimismo e se agarrar nisso, o Flamengo vai ser eliminado, o Flamengo vai... Enfim, tá aí, ó. Não é a tendência que os números mostram. Você pode até ter opinião diferente, mas os números, as estatísticas mostram que isso não é verdade. De fato, não é verdade. Eu venho falando aqui no meu canal há muito tempo. Né? Porque eu acho que tem o que eu costumo chamar de mimimi aí, as pessoas que nasceram em 2019, esperando aí que querendo reclamar, botando aí as suas mágoas da vida para fora. Esses números aqui, eles não são questionáveis, eles são estatísticas. De novo, você pode ter uma opinião diferente de mim. Porém, os números mostram que o Flamengo, apesar de todo esse desfalque, apesar de ser prejudicado durante todo esse tempo, tem condições, sim, de passar aí o Julho da Morte com bons resultados aí. Basta a gente ter um pouco mais de paciência, se preocupar mais em torcer pelo time do Flamengo e não torcer pela vontade de estar certo e ver o nosso time eliminado e ver o nosso time desclassificado aí das principais competições. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias dos vídeos que fazemos sobre o Mengão. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.